Olá, boa tarde. O nosso convidado especial de hoje é o Fernando Tordo. A homenagem feita pelos músicos portugueses da nova geração ao gênio de Zeca Afonso vai merecer o nosso destaque especial. E a nossa Tuxa não vai deixar que as casas de cada um se rendam a decorações vulgares. Não perca o programa de hoje, porque vai mesmo valer a pena. E o resto é conversa. A decisão de adotar uma criança pode ter várias causas. O desejo incontrolável de ter um filho ou a vontade de dar melhores condições de vida a crianças que não as possuem são duas das razões mais correntes. A Maria Luísa Boleu é mãe adotiva e sabe bem o que a levou a tomar esta decisão, de que não se arrepende. Não se arrepende até porque os seus filhos agora já estão crescidos, não é, Maria Luísa? Sim, agora já cresceram. Mas isto já foi há muitos anos, estava a viver em Angola, tinha uns 32 anos, mais ou menos. Foi há 20 anos que adotei a minha primeira filha. Mas eu penso que a Maria Luísa, sendo professora, tinha uma boa relação com certeza com as crianças, mas não pensou nunca em ter os seus filhos, nem biológicos, nem adotivos. Como é que surgiu essa ideia? Nunca tive essa ideia e há pessoas que de facto têm o desejo imenso, como dizia aí agora, Sim, de ter um filho. Não foi propriamente esse o meu percurso, não é? há pessoas até que têm o desespero de... Sim, não é, também. não era o seu caso. Quer não, não é? Sim. Mas não foi de facto o meu caso. Foi perante a situação concreta, que era muito específica, uma situação de uma Angola em guerra, não como agora já não era nada comparado com o que é agora, podemos dizê-lo, não é? Mas de qualquer das maneiras em que havia consequências sérias nas crianças, crianças órfãs e crianças filhas da guerra, como se costuma dizer, Sim. portanto filhos de soldados nossos e de mulheres de Angola. A situação Os seus filhos são negros? Os meus filhos dois são mestiços. Sim. E a minha filha tem uma etnia diferente, pouco conhecida correntemente. Sim. Mas então, a menina pensou que adotou, que decidiu adotar, já tinha 2 anos e estava nessas circunstâncias que acabou de dizer a Maria Luísa. Sim, era órfã, era completamente órfã. Onde é que ela estava? Estava numa missão católica, no sul de Angola, no Comando Cubango, e era uma criança que só conhecia essa situação, portanto, ficou órfã à nascença. Sim. E como é que fez? Pôde ir buscá-la? Deram-lhe a criança assim? Pois, como é que foi? Na altura e naquelas circunstâncias era fácil. Realmente fui buscá-la, entregaram-me. Eu trabalhava na cidade, mas em colaboração com uma congregação religiosa que era a mesma que estava na missão, portanto a uns 90 km de distância, mas era a mesma congregação. E, portanto, não foi difícil. Foi até bastante fácil na altura, no ponto de vista, digamos, do relacionamento e da decisão. Em termos legais, na altura não foi tão fácil, porque houve vários problemas a contornar, não estava previsto, ela não estava registada. No entanto, mesmo assim, eu resolvi o problema ainda em Angola, não foi muito difícil na altura. Registrei-a, pedi a tutela do tribunal, e quando vim de Angola, uns meses depois de ir ter comigo, eu já era tutora, até porque eu não sabia na altura que podia adotar, sendo solteira. Eu tenho a ideia que só se pode adotar depois dos 35, quando se é solteira. Tive essa dificuldade, não é? Na altura, agora já são 30. Agora aos 30. A última alteração, portanto, um decreto-lei que saiu ano passado, põe o limite em 30 para uma pessoa sozinha e 25 para um casal. Mas... Maria Luísa não tinha essa ambição de ter crianças. Como é que foi, de repente, ter na sua casa uma criança com 2 anos? Pois, tinha confusão? bastante experiência de crianças através de familiares, não é? No entanto, é claro, há toda uma adaptação a fazer, uma adaptação muito grande. Uma criança que não estava habituada a relacionar-se exclusivamente com ninguém. Portanto, era uma criança no meio de outras. Isso era muito notório nela e que em muito pouco tempo percebeu que havia uma relação, eu diria quase imediatamente, se pode dizer, numa criança tão pequena, percebeu que havia uma relação exclusiva comigo e uma relação muito especial. Ela até, inclusivamente, empregava a palavra mamã para qualquer mulher que visse, porque era costume, os miúdos na missão chamavam, sobretudo às irmãs, às religiosas. Portanto, no fundo, eu tenho a impressão que para ela a palavra mamã significava qualquer mulher branca que aparecesse. Mesmo pouco depois estive em Luanda, em casa de uns amigos, a passar férias, e convenci-me de que realmente para ela o conceito era esse. No entanto, muito cedo ela começou a dizer a minha mamã, e a fazer aí a distinção. E foi, eu penso que é muito mais fácil do que as pessoas às vezes imaginam, mesmo com uma criança mais crescida. Sim, mas não faz alguma confusão? Pronto, com uma criança de 2 anos, eu sei que depois o seu último filho tinha 11 anos, não foi? Quando foi buscar. Não faz confusão ter-se perdido de um filho esses anos todos de vida, os primeiros sorrisos, as primeiras palavras? Fazia muita confusão inicialmente, depois, com a continuação, compreendi que não é tão importante assim. Porque realmente, no fundo, é mais a tendência, creio que se pode chamar um pouco egoísta, de qualquer pai ou mãe,
de recordar depois, mais tarde, aqueles momentos que a criança em si não recorda, não é? No caso dos meus filhos, pois 2 deles não têm qualquer recordação consciente anterior a estarem comigo. No entanto, há sempre todo o princípio do relacionamento, toda a primeira vez que se dirigiu, que chamou mãe realmente, todas as primeiras palavras que foram trocadas. Os primeiros sorrisos, provavelmente, sim, não é? Há sempre um princípio. Os primeiros carinhos. Sim, sim. Quando é que depois decidiu adotar outra criança? Bom, eu tive consciência na altura, é curioso, quer dizer, não podia dizer assim quando nem como, mas na altura em que adotei a minha filha, tive logo a percepção de que não era a única, que era um princípio. Mas sente isso como uma missão na sua vida? Era uma coisa que estava não sei escrita? Se era uma missão, mas era como que uma possibilidade de corresponder um bocadinho às carências enormes que havia ali na altura e que depois continuei a encontrar, porque eu depois vim para cá, regressei a Portugal, portanto, no verão de 74. Sim. Todo aquele rescaldo do 25 de Abril, e quando começaram a vir muitas pessoas, portanto, das antigas colónias, e houve uma onda de crianças, pessoas, mas entre essas muitas crianças e muitas delas sem família, mais do que socialmente foi conhecido na altura. E nessa altura comecei a tentar encontrar a possibilidade de ficar com outra criança. E conseguiu? E consegui, portanto, adotei o meu segundo filho entre as crianças refugiadas que vieram de Angola, concretamente. Com certeza, isto foi voltar às mesmas sensações ou foi já uma sensação diferente? Foi mais diferente, segura, enfim? Porque ele tinha uma experiência muito mais traumatizante anterior, não é? Era uma criança mais pequenina, mas com uma experiência traumatizante mais complicada. Tinha 20 meses, mas 20 meses muito perturbados. Com muita dor, não é? E era uma criança que, quando via a primeira vez, se escondia. A reação, ao ver um desconhecido, era esconder a cara. E chorar, evidentemente. Portanto, quando o vi a primeira vez, deu uma impressão de que seria muito difícil relacionar-me com ele. No entanto, não foi tão difícil assim. Ele precisava de amor, não é? Sim, e sentiu isso também muito nitidamente. Ele, o primeiro dia em que ele veio para casa, portanto, imediatamente se agarrava a mim e não me largava para outra pessoa qualquer, e a partir daí, comigo foi relativamente fácil. E a pouco começou a contactar com outras pessoas e a perder esse medo terrível que ele tinha de todas as pessoas. E depois, eu sei que acabou por adotar esta criança, a última criança, que já tinha 11 anos, porque é irmão, pensou que deste mais pequenino, não é? O mais velho é biologicamente meio-irmão do mais novo. Portanto, era uma criança que estava num lar de crianças refugiadas, esteve 4 anos num lar e eu recebi-o, portanto, no mês anterior a completar os 11 anos. Mas já nos conhecíamos, ou seja, ele já tinha estado a passar férias na minha casa 2 vezes e depois proporcionou-se por diversas circunstâncias minhas e dele, e resolvi ir buscá-lo realmente. Claro que não sendo mãe biológica não pode fazer a diferença, mas sente estes filhos de facto como seus? Imagina que o que sente por eles é igual a que sente outra mãe qualquer pelos seus filhos? E uma das coisas que mais me impressiona no nosso país em relação à adoção é a incapacidade das pessoas de compreenderem que é realmente um vínculo de maternidade, paternidade e filiação. Mas acha que há uma incapacidade de... Muitas pessoas há. E da sociedade em geral, eu penso que ainda há uma certa consciência, pelo menos, sei lá se é subconsciente, mas em que as pessoas partem do princípio que se trata de uma espécie de um faz de conta, no fundo. Comigo é frequente as pessoas, talvez também por eu ser solteira, seja mais difícil ainda as pessoas compreenderem. No entanto, eu julgo que não é só isso. Mas, ia dizer, comigo é frequente dizerem-me os seus afilhados, os seus protegidos, em vez de dizerem os seus filhos. E certas pessoas dirão, mas não diga que são, quando não só são à face da lei, como são de facto, não é? Se os sente assim é porque são, não é? Se os ama assim é porque são, com certeza. Nesta altura eles já são crescidos. Já são crescidos. Já têm 24, 23 e 19 anos. E qualquer dia, a Maria Luísa já viu? Espero que sim. Mas como é que é a relação deles consigo hoje em dia? Claro que lhes contou que eles eram adotados. Pois. Qual é a relação que eles têm consigo? O último, enfim, o último tinha mesmo que saber, sabia, não é? É evidente. Claro. Tinha mesmo que saber porque acompanhou todo o percurso. Aliás, tive que lhe perguntar se ele queria, não é? Claro. Porque é uma coisa que não aconteceu com os outros. E foi uma das coisas que eu lhe disse mesmo. Portanto, com os outros, eu peguei neles e levei-os, não é? Mas no caso dele, pus-lhe o problema e perguntei até se ele queria pensar no caso e ele disse-me que não era preciso. Não vale a pena. Eu perguntei se ele queria que eu telefonasse para lá, para a instituição, daí por uns dias, e ele disse, não vale a pena, que eu já pensei, eu quero ir. Portanto, a partir para esse não havia esse problema. Para os outros foi surgindo, eu penso que tem que se encontrar a melhor maneira de dizer. Perguntava-me como é a minha relação com eles atualmente. Eu penso que é a relação que
qualquer mãe tem com os filhos, não é? Uns dias melhor, outros dias pior, não é? Sim, e de acordo com o feitio de cada um. É evidente que é diferente com cada um, porque isto dizer que isso é igual para os filhos, eu penso que é um grande erro. Nunca se pode ser igual para os filhos, quer se tenha 2 ou 3 ou mais, quer dizer, tem que ser sempre para cada um de acordo com aquilo que ele é. Não é bem o ser igual, o querer nivelar tudo, porque cada pessoa é como é, são diferentes. Isso... O amor de mãe será igual, mas e o amor dos filhos pelas mães adotivas também será igual? Ou há também um pinguinho de agradecimento na relação que têm consigo? A relação dos filhos biológicos também deve incluir agradecimento, não é? Não sei Deveria, se sim. é diferente, pois, mas eu penso que não há muita diferença, sobretudo porque para eles não existe outra realidade, é esta a realidade. Mesmo para o mais velho, que conheceu outra experiência anteriormente, na medida em que a assumiu, eu creio que há realmente uma relação estabelecida, que foi diferente, teve um percurso diferente da dos outros que eram mais pequeninos, mas que também por isso, através de situações dolorosas e mais difíceis, mas que também é uma das formas de construir uma relação autêntica. Eu não sei se a Maria Luísa tem a perspectiva de ser um exemplo para outras mulheres que, não se tendo casado, gostariam de ter filhos ou gostariam de ajudar crianças que estão sozinhas. Sente-se como um exemplo ou gostaria de dizer alguma coisa? Não sei se alguém é um exemplo. Agora, o que se pode dizer alguma coisa, quer dizer, é mais fácil do que muitas pessoas pensam. Quer dizer, não é tão difícil, tão complicado como muitas pessoas imaginam. Por outro lado, há realmente muitas crianças no nosso país que nunca são adotadas, não porque não possam ser legalmente, mas porque chegam a uma idade em que a maior parte dos casais já não estão muito interessados em receber essas crianças. Preferem os bebés, não é? Preferem muito os bebés, embora hoje em dia já se vão recebendo crianças um pouco mais crescidas. No entanto, há muitas crianças que chegam realmente à adolescência e que poderiam ter sido adotadas em crianças e que mesmo numa fase um pouco anterior, quando já não eram tão pequeninas assim, ainda valia a pena. E mesmo até adolescentes lá fora, há experiências variadíssimas de acolhimento, mesmo quando não é adoção, de acolhimento no seio de uma família. Não digo que seja fácil, nunca é fácil, mas com resultados, penso que mais positivos que negativos globalmente e que muitas no nosso país ficam, na verdade, sem oportunidades nenhumas. Há que repensar toda essa situação, existe muito pouco acolhimento nesse aspecto. E penso que não é porque as pessoas não tenham capacidade para acolher. Somos um povo que já mostrou que sim. Inclusive durante a guerra acolheram-se muitas crianças austríacas neste país, foi um caso. E quando há qualquer coisa, estou-me a recordar, por exemplo, daquele tremor de terra nos Açores, as pessoas manifestam o desejo de colaborar e de... portanto, não é propriamente porque haja assim tanto egoísmo da parte das pessoas, eu penso que é mais por desconhecimento da realidade. E por outro lado, porque muitas crianças vão ficando em instituições numa certa inércia, quer das instituições, sei lá, talvez até de organismos de segurança social, e acabam por não beneficiar da possibilidade de ter uma família, que é um direito que eu penso que todos têm, não é? Eu acho que sim, acho que tem razão. Há que encarar a adoção de outra forma, da perspectiva de ajudar as crianças a terem uma família e não só numa perspectiva um pouco egoísta que é que existe, não é?